Sejam muito bem-vindos ao Pod Botafogo, podcast alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o Paulo Cavalcante. Eu sou o André Rezende. E eu sou Jorge Milgrau. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho do feminino. O campeonato feminino tá rolando aí, o Botafogo tá no G2, né, André? Sim. Esse grande... Lutando pelo Penta. Lutando por mais um título. Vamos falar também um pouquinho das contratações, renovações, quem tá no Botafogo, quem chegou, quem saiu, quem... As especulações, né? Os jogadores que estão sendo comentados nos grupos do Zap Zap. Quem lanchou no shopping, quem não lanchou no shopping. Quem tá tomando café da manhã com Heineken. Matriculou o filho no Marista. Eita, já vi fulaninho. Sim, o filho dele tava lá no Gel Tambaú. Foi. E trouxemos um convidado aqui, uma pessoa especialista nessa área. Um convidado mais que especial, eu diria, meu grande. Mas esse aí é o mais especial, né? Muito mais que especial. Academicamente falando. Sim, principalmente, que vai agregar demais esse debate. Eu já estou me sentindo aqui num debate acadêmico, meu irmão, aqui já. Eu subi o nível, entendeu, Paulinho? Qual é a pauta principal de hoje, André? A pauta principal de hoje é o seguinte: apesar de fazer esse panorama do que aconteceu no Botafogo nesses últimos dias, que ficamos sem Pod Botafogo em uma semana, vamos explicar um pouquinho disso. A gente disso, explica daqui a pouco um pouquinho. Mas o programa de hoje é especialmente dedicado a esse debate que se tornou nacional, né? Sim. A respeito dos mistos e dos paraibacas aqui pra gente, né? E Felipe Caldas, nosso convidado, é o cara mais apropriado, eu diria, Filipão, pra falar sobre isso. Pra quem não sabe, Filipão escreveu uma dissertação a respeito da composição no curso de antropologia, né, de pós de antropologia, uma dissertação de mestrado sobre a composição, a forma da identidade que o Botafogo, que a torcida do Botafogo tem de si, né, como é composta, digamos assim, a identidade do botafoguense dentro das várias identidades que consistem, né, na figura do torcedor do Botafogo, né? Que muita gente, isso aí a gente já debateu já um pouquinho a respeito disso, Filipão, que muita gente vê de longe e diz, não, é o torcedor do Botafogo, mas dentro dessa torcida existem várias torcidas, né, Filipão? Eu vou pedir aqui então para Felipe, Sim. já que você já citou, vamos pedir para Felipe Caldas se apresentar, dizer quem é ele, por que ele está aqui e falar um oi pro pessoal que tá ouvindo, a gente não pode Botafogo. Foram tantos elogios que eu fiquei achando que tinha um outro convidado aqui. Sim. Que eu não tinha visto. Entra alguém aí. Porra. Mas enfim, meu nome é Felipe Caldas, como os amigos sabem. Eu sou jornalista formado pela UFPB. Trabalhei durante muito tempo como jornalista esportivo. Hoje eu estou no jornalismo, não necessariamente na parte esportiva, mas sempre trabalhando com esporte. Eu, em algum momento da minha vida, na minha vivência como jornalista esportivo, eu percebia que os jornalistas também, torcedores, tinham uma visão sobre o futebol paraibano, sobre a composição das torcidas de futebol, que não condizia com o fato, com o que acontece nas dinâmicas, nas arquibancadas. Então, em algum momento da minha vida, eu percebi que o jornalismo não me respondia mais tudo o que eu precisava saber, trabalhando e gostando do futebol como eu gostava. Então eu resolvi fazer uma dissertação de mestrado, finalizei esse ano, em maio, defendi essa dissertação, estou num processo de estudo aqui para uma seleção de doutorado que eu pretendo continuar pesquisando as torcidas do Botafogo no doutorado. Posso até falar depois do que seria esse doutorado, que também é bem interessante, na minha opinião. Mas é isso, na minha dissertação, só rapidamente, é discutir como não existe essa ideia de torcida de futebol dentro do mesmo clube, torcida no singular. Não existe essa noção que a imprensa alardeia muito de torcida do Botafogo, ela é uma ilusão, porque você não existe uma unidade em grupos grandes de torcedores, não só de torcedores, mas que a gente está falando de futebol aqui, em grupos grandes nunca vai haver uma unidade, nunca vai haver algo homogêneo, totalizador, como jornalistas, a mídia, o senso comum tenta alardear, mas muito pelo contrário, são um complexo de identidades em constante processo de alianças e rivalidades. Isso, internas, né? Internas e externas, isso mesmo, estratégias sendo adotadas. Então, sem me alongar muito, mas o estádio de futebol, o Almedão, ele é permeado por territórios e identidades de diferentes grupos de torcedores botafoguenses, e essas identidades, elas são negociadas, né? Se o rival é o Campinense, por exemplo, ou o 13, esses grupos rivais, eles tendem a se unir frente à presença do outro. Quando o jogo é contra o CSP, um clube sem tanta rivalidade, sem tanto presença de torcedor no estádio, essas rivalidades internas tendem a se aflorar mais. Então, é isso. É porque não tem com quem brigar, né, bicho? Vai brigar com quem? Com os pais do jogador? Porque as rivalidades postas fora do futebol, elas vão estar
refletidas na arquibancada. É uma ilusão a gente achar que pessoas da cidade inteira, de vários bairros, de várias classes sociais, vão se reunir dentro de um mesmo espaço e a partir dali vão ser uma coisa só. Essas distinções da sociedade estarão postas na arquibancada. Eu não sei nem se o Filipão concorda comigo, mas eu acho que as pessoas se unem mais pela parte negativa, pelo ódio, do que pelo amor. Então, boa, concordo. Eu tenho uma teoria que o medo une mais do que o amor no futebol. A gente vai começar o Vamos debate. começar o A pauta debate central, né? o debate acalorado. Pra quem não sabe, vai ser um debate sobre mistos e paraibacas, certo? Se você se encaixa em algum dos dois e está acompanhando esse podcast, nada Continue aí, porque você dá audiência. É bom. Continue ouvindo, mas nada contra você, viu, cidadão? E se a gente for um pouco grosso e um pouco ríspido e, sei lá, xingar você eventualmente, leve numa boa, na esportiva, né? Não leve pro lado pessoal, Filipão. Se eles chegarem, não fazem. A gente tá fazendo diferente do que fazem na arquibancada, né? Exato, Sim, verdade. Mas muito bem, a gente vai deixar a live por aqui, vamos começar o debate. André, puxa aí, como é que tá esse assunto? Como é que começou essa conversa? Então, Como é que retomou, né? Exato, né? Não é um debate novo, nem é um debate que a gente não faz há muito tempo, eu diria, né? É um debate antigo pra cacete. Mais velho que a posição de cagar. Sim. Mais velho do que Raimundo Nóbrega, eu diria. Aí pegou pesado. Né? Mais velho do que o livro que Raimundo Nóbrega estava publicando. Eu falei com ele esses dias, meu irmão, você, ao invés de estar criticando essa geração nova aí que quer mudar o escudo, publica o seu livro, que é de uma importância histórica para que essa geração nova conheça a história do clube. Ele não falou nada. Eu já defendo a tese que vai ser um livro póstumo. Quem vai publicar é Didi Aztec. Eu já disse isso a ele uma vez com as cervejas um pouco a mais na cabeça. Eu disse, minha pena é que você vai morrer e não vai publicá-la. Pois é. E ele ficou meio chateado comigo. Enfim, mas o debate desta noite, deste dia, Cresceu semana passada, né? Porque teve o jogo do Fortaleza, que o Fortaleza fez uma campanha durante a semana inteira sobre questão de mistos. Isso. Tirou o Fortaleza tem uma pizzaria no estádio, então ele cobriu o sabor misto na pizza que eles vendem lá, que inclusive fica a dica Botafogo, qualquer coisa que você for vender, venda R$19,31, como fazem, que é R$19,18. Se utilize do seu monopólio, né? Se utilize do seu monopólio. E nessa discussão, muita gente se sentiu ofendida, principalmente muita gente do Sul se sentiu ofendida. Foi massa. Que é uma coisa difícil de acompanhar, né? Você vê sudestino e sulista ofendido por uma coisa que o Nordeste fez. Isso. Foi louco, velho. E brigando fervorosamente. Puxando hashtag no Twitter. O Nordeste é fly, só tinha gente do Rio comentando. Chamando a gente de preconceituoso. Nordeste não é preconceituoso demais, é xenófobo. Exato. Xenofobia reversa, né? Pronto, exato. A gente que teve o desprazer de ver essa teoria do racismo reverso, agora a gente tem que lidar com o desprazer da xenofobia reversa. É exatamente a mesma relação. O grupo historicamente opressor se sentir ofendido porque o oprimido resolveu reagir. É a mesma tese do racismo reverso que inventaram essa balela. Olha, a gente disse pra você não se ofender se você torce pra outro time, mas se você usou esse conceito de xenofobia reversa, eu tenho duas palavras pra você. Teu cu. Sim. Porque... respeitosamente, vai tomar no cu, que Deus te elimine. Com todo respeito, Paulinho. Com todo respeito, né? Vai tomar no cu. Não, mas voltando à pauta. É uma pauta importante, é um assunto que vale a pena ser discutido. Sim, sim. A gente já falou muito, por exemplo, sobre quem vai para o Almedão com camisa do outro time deveria ficar na setor visitante. Isso, a gente já tenta até que o clube faça isso. Chegou com a camisa de outro time, vai pro setor visitante. Vai assistir o jogo como visitante. Em vários estádios, né, Paulão? Que não pode entrar se não for com a camisa do time. Porque assim, você foi ver, você vai com a camisa normal, você vai com a camisa do time que tá, do time da casa. Perfeito. Então, mas eu acho que esse debate, vamos entrar logo no debate. Assim, eu acho que a gente não pode também, Paulinho, deixar muito abrangente, porque senão a gente vai fazer um podcast, quase uma versão nordestina, né? E eu não queria entrar no campo de debate deles, né? De falar sobre questão de pertencimento, de Nordeste, essa coisa toda. Mas a gente tem que puxar um pouquinho mais pro nosso lado, né? Não, vamos puxar pro lado do futebol e eu vou falar com a Évila pra ela puxar a Filipão pra fazer a parte acadêmica lá. Boa. Fazer a discussão acadêmica lá no versão nordestina. Mas assim, primeiramente eu acho que eu até compartilhei lá no meu Twitter que foi massa o Fortaleza ter feito isso, porque deu visibilidade ao debate, né? Sim. Uma coisa que é antiga, que a gente debate aqui no Nordeste há muito tempo, mas que parece que o Sudeste só viu depois do Fortaleza.
E foi massa porque surtiu efeito, velho. Eu acho que as pessoas passaram a se questionar, porra, mas realmente tal, não sei o quê. Mas como tudo na vida, nem tudo é tão bom, que sempre tem um lado negativo também, né? Eu acho que, de certa forma, acabou deixando ressentida uma parcela dos torcedores do Fortaleza, né? Que tem uma simpatia pelo Fortaleza, que eventualmente até podem ir até o estádio, mas que estavam no dia do jogo lá na arquibancada do time visitante. E, enfim, você acaba criando também uma certa antipatia, uma animosidade com esse torcedor, que tem uma simpatia pelo time local, mas que tem uma paixão maior por um time do eixo, do sul, que seja. Mas, enfim, eu vou deixar aberto o debate. Paulinho, se você quiser perguntar alguma coisa a Filipão, porque o que eu queria trazer é o seguinte, para a arquibancada do Botafogo especificamente. A gente sabe, Filipão, e o nosso debate, antes mesmo de você começar a sua pesquisa lá na redação, a gente falava muito disso, né? Do impacto que tem, da boa fase do time em fazer o torcedor perceber o clube local, né? E como título específico, uma campanha muito vitoriosa, gera essa comoção, né, local, de fazer com que as pessoas passem a acompanhar e a torcer e a consumir em todos os aspectos, em todos os sentidos, o clube da terra. Eu acho que o Botafogo é muito emblemático nisso, a gente viveu isso muito recentemente, em 2013, né? Antes de 2013, o Botafogo sempre teve muita torcida, isso é preciso seja dito aqui. Não é porque foi depois de 2013 que a torcida do Botafogo surgiu do nada, tá ligado? Que tem uns pau no cu lá de Campina Grande. A teoria do Matuto é essa, né? Os pau no cu lá de Campina Grande diz isso, né? Mas não é. Antes de 2013, a gente já tinha torcida. Você for puxar as fotos do Botafogo, década de 90, década de 80, de 70... Até no jejum lotava mesmo. estádio, pô. Nos 10 anos, sim, as semifinais sempre lotou. Um jogo que pode marcar isso é Botafogo e Inter no Brasileiro de 80, que o Almedão não cabia uma formiga. Pois é. Tinha mais de 50 mil pessoas o maior público do Almedão é de 96. Botafogo Campinense 46, oficialmente. Pois é, então... Era Vale Legal? Era Vale Legal. Mas era foda-se. 46 mil pessoas dentro do estádio. Mas era Vale Legal pra todos os clubes daquele Pra todos os ano. clubes. Exatamente. Entendeu? Assim, só uma coisa daquele jogo, só uma coisa que eu lembrei agora, que o Filipão também tava lá, a torcida do Campinense no cantinho ali, final do terceiro turno, tinha 200 pessoas do Campinense apertadas. Espremida. Porque não cabia, não tinha como fazer uma divisão maior. A torcida do Botafogo ocupou tanto o estádio e eles tinham que deixar a torcida do Campinense entrar, que a polícia tava espremida entre o Botafogo e os 200 torcedores de Campina Grande que estavam aqui. Minha melhor lembrança de estádio lotado é 2003, a Série C daquele ano. O Botafogo Campinense no quadrangular final, o Botafogo precisando ganhar para continuar. Botafogo Campinense o jogo. Aí o empate era ruim pro Botafogo. Finalzinho do jogo, o Botafogo faz um gol. Começa aquela comemoração, a torcida do Campinense, eu no sol, né? A torcida do Campinense meio que vem pra cima da gente. Aí a gente sai correndo, eu perco o chinelo. Aí do jeito que vai, a jovem diz, não, a gente vai correr e volta. Aí no que eu volto, eu encontro o chinelo. Então eu corri pra um lado, perdi o chinelo, na volta, peguei o chinelo, saí correndo e foi na onda da multidão ali. Que naquela época jovem, meu irmão, tinha que respeitar, viu? Estádio lotado sem ser, Vale Legal, 2003, sim. Então torcida existe. Pois é, sim, mas aí o que acontece? Eu acho que é importante a gente trazer esse debate pra torcida do Botafogo, porque a gente vem passando, isso é uma análise minha, que o Botafogo vem nesse processo de transição. Eu até brinquei com o Pedro Alves, nosso querido Pedro Alves, que acompanha esse debate também há muito tempo e poderia ter contribuído melhor com esse podcast. Inclusive, viu, Pedro Alves, quando você estiver ouvindo, viu? Fica aqui o recado pra você contribuir mais por áudio, pô. O bicho pode mandar uns áudios aqui, mesmo que ele não seja convidado, né? Ele não escuta, não. Pois é, né? Infelizmente. Só é citado, ele não escuta, não. É verdade. Enfim, mas que é tão foda essa história do Fortaleza que a gente hoje do Botafogo, sem resenha nenhuma, eu acho que o Botafogo hoje, ele precisa do misto pra lotar um estádio, ele precisa do misto pra, sei lá, chegar aos 3 mil sócios, ele precisa do misto pra bater 2, 3 mil camisas vendidas no ano. Qualquer time do Nordeste hoje precisa do seu misto. Precisa porque vai ter um retorno financeiro, né? Mas pra gente, se a gente atacar o misto, a gente se lasca. Exato. Entendeu? Sim. E o Fortaleza tá tão à frente, Fortaleza, Bahia, Sport, alguns clubes que tem uma torcida muito maior que a do Botafogo, que os caras, digamos assim, tem esse luxo de provocar essa banda da torcida que tem essas duas paixões, que muitos no Sul tratam como natural, mas que eu acho um negócio bizarro. Um vídeo que a Bela Antifa postou hoje do pessoal do A Culpa é do Cabral, o comediante de Recife, esqueci o nome de Rodrigo Marques, que torce pro Sport, dizendo, não, eu torço pro Sport, chego no táxi, eu digo que torço pro Sport, eu deixa eu perguntar, mas aqui em São Paulo você não torce pra nenhum time, não? Eu torço pro Sport. Sim, eu aqui torço esse vídeo. Se não for pra torcer um time
se for pra torcer pra outro time que não o meu, eu vou torcer pro Barcelona. Eu passei por isso recentemente na escola Kibia da aula, né? Tem um senhorzinho lá, porque ele ensina pra EJA, né? Aí tem um senhorzinho muito gente boa, esqueci até o nome dele, mas toda vez eu converso com ele lá, né? Ele, porque teve o chá de bebê lá de Bia, né? Aí, eita, esse aí vai torcer pra que time? O senhor é botafoguense? Sou torcedor do Belo. Aí sim, aí tá certo. Mas no Brasil é o quê? Belo. No Brasil. Não, mas não torço não pra... Não, torço não. Só torço pro Botafogo. Pessoal, é o mesmo campeonato. São divisões diferentes, mas é o mesmo campeonato. Você tá torcendo pra dois times do mesmo campeonato. Sim. Basicamente é isso. Agora, esse luxo que André fala do Fortaleza é o fato de jogar a Série A hoje, porque esses times do eixo sul-sudeste passam a ser o rival direto deles, né? Exato. É uma campanha corajosa, ousada, porque ela, como se falou, afeta parte da torcida, mas acho que é algo calculado, né? Porque ele pensa no futuro, uma mudança dessa não acontece do dia para noite, como se diz, mas ele vislumbra uma construção identitária mais forte no futuro. E é calculado porque o torcedor do Fortaleza, que é misto, ele já não consome o Fortaleza a todo momento. Isso. E essa raiva do torcedor misto do Fortaleza vai durar até o próximo Clássico Rei, porque ele não vai migrar para o Ceará. Então, é uma ação ousada, mas é uma ação calculada ali. Ele ofende quem já iria torcer contra mesmo, mas cria uma nova perspectiva de dizer, nosso rival deixou de ser só o Ceará, é também essa galera aí, porque a gente tá jogando a mesma Série A. O dinheiro que você dá comprando a camisa do Flamengo é dinheiro que vai pagar o salário do jogador deles, que vai jogar contra a gente. Sim. Aqui. Então, isso é importante também, que Paulão fale, que Filipão, é porque são 2 anos hoje, né? 2 anos. Tá pau. Isso que Filipão falou é importante destacar que as pessoas do eixo e os torcedores dos times do eixo sempre vão defender que as pessoas sejam livres para torcer, né? Não, tem que ser livre, tem que haver liberdade, beleza. Mas a gente precisa também olhar, ter um olhar mais crítico de que essas torcidas, digamos assim, nacionalizadas, que é um conceito também que eu não sei se procede, se é inteligente, se é possível, se é viável, mas que a nacionalização das torcidas é um projeto econômico também, né? Não é só uma questão de identidade que tá todo mundo livre. Bicho, quanto mais gente torcer pra um time de futebol, independente de qualquer região que ele seja, mais dinheiro ele vai ter. Porque o cara ele vai ter um número de sócios maior. De repente, o cara que torce pra um time do eixo paga um sócio, compra a camisa, mas não frequenta o estádio, deixa o espaço aberto para que outra pessoa que more lá no local sede do time frequente o estádio, entendeu? Então é um projeto, tem muito mais coisa envolvida por trás, não é só essa questão da defesa da liberdade de torcer por A, por B, por C. Muito time da Série A tem um plano de sócio pra você que mora longe. Isso. Eu quero até mandar um abraço pra uma amiga minha que eu citei agora na live, que eu não vou dizer de novo na gravação, que ela é sócia do Inter. Sim. Um abraço. E ela paga o plano todo mês, o plano de sócio, pra ser sócia. Recebe o informativo, mas não tem direito a nada. É o plano de sócio pra você ser sócio. Você quer ajudar o time, você mora longe, como você não vai pra jogo, você não tem direito a ingresso, como você não compra Eles camisa, você botam não tem um valor mais abaixo, né? Pra que você contribua sem estar tão presente, né? Agora, o que foi me pedido para não ser tão acadêmico, né? Mas eu vou ser só um pouquinho. Não, fica à vontade. Fica à vontade. O que a gente precisa entender é que o próprio conceito de Brasil, de Nordeste, ele é construído. Ele é uma ficção. Não no sentido de que ele é falso, mas no sentido de que ele é imaginado, ele é construído. É virtual. Não, é ficcional mesmo. O conceito de nacionalidade brasileira, ela é ficcional, não por ser falsa, mas por ser algo imaginado e algo construído. A noção de brasileiro, ela surge no Império, quando a família real vem e consegue definir a fronteira e define ali como brasileiro. É verdade que o esporte é um dos potencializadores desse conceito de nacionalidade, né? O esporte e a guerra são os dois maiores potencializadores dessa noção de identidade nacional. A ideia de nordestinidade, cultura nordestina, também é algo construído. E é algo construído muitas vezes pelo pessoal do Sul e Sudeste de uma forma negativa ao ser nordestino. Ao cara burro, ao cara pobre, ao cara preguiçoso, ignorante. Então,
o contradiscurso, ele é quase que necessário. Quando eu discuto na minha dissertação a formação dos torcedores botafoguenses, passa por uma questão dos bairros de João Pessoa. Você tem a torcida jovem mais ligada historicamente ao Cristo, você tem a Fúria mais ligada à Mangabeira. Então, a força do localismo na construção das identidades é algo muito forte. E aí, quando a gente chega para... Porque o que a gente tem que entender é que outro conceito, a identidade ela é contextual. Então, vamos pegar o torcedor... Vamos fazer um rápido trabalho aqui. Vamos pegar um único torcedor da Jovem, por exemplo. Sim. Ele vai gritar que ela é de Mangabeira. Ele vai gritar que ele é da... Vamos dizer que ele seja do Cristo, né? Ele vai dizer que ele é do bonde do Cristo, quando ele estiver num encontro da torcida jovem. Sim. Ele vai gritar que é jovem quando ele estiver no Almedão, num encontro CSP, por exemplo. Sim. Ele vai dizer que ele é Botafogo se o adversário for Campinense ou 13. Ele vai dizer que ele é Paraíba se o adversário for algum clube de Recife, do Nordeste. Por exemplo. Ou de Pernambuco. Ele vai dizer que ele é Nordeste no jogo do acesso da Série B em Ribeirão Preto. Então a identidade ela é contextual. Exato. E isso é refletido nos cânticos das torcidas. A gente vê as mesmas músicas do Botafogo sendo cantadas. Eu sou Botafogo, eu sou Paraíba, eu sou Nordeste. Isso, perfeito. A depender do contexto. Então, quando um clube nordestino ele constrói um discurso de fortalecimento do que é local, ele está nada mais, nada menos do que sobrevivendo a um discurso que é muito violento E é desleal também. Que é desleal, exatamente. Era essa a palavra que eu estava querendo encontrar. Porque você tem todo um grupos de mídia, desde a década de 60, a Rádio Nacional transmitindo os jogos do Rio de Janeiro para o Nordeste. Você acha que o cara nasceu... A gente gosta muito de dizer isso do ponto de vista do discurso. Eu nasci botafoguense, eu nasci não sei o que lá. Mas isso é só discurso, porque ninguém nasce botafoguense. Você se torna, né? Você se torna, você se constrói botafoguense. Então isso é construção. E o paraibano nasceu flamenguista porque ele foi construído desde a década de 60 a ser flamenguista com a ideia de que o futebol local não presta, o futebol local é pobre, o futebol local não tem bons jogadores e o que interessa é o Rio de Janeiro e tal. Isso está sendo reformulado. E para dar só um exemplo, que isso não é um negócio, nasceu flamenguista, se você pegar gerações, o pessoal dos seus 40 anos é flamenguista, ou é vascaíno para ser contra um flamenguista. Sim. O pessoal da minha geração, seus 33, 32, tem muito São Paulino, tem muito palmeirense, porque pegou a Parmalat, porque pegou o Bimundial do São Paulo. Sim. Então, isso, inclusive, mais nas capitais, inclusive. Se você for pro sertão, você vai ter muito mais flamenguistas, porque tem a influência muito maior da rivalidade que eles puxam historicamente, e rádio e tudo mais. Então, não é uma questão de nasceu assim. É uma questão de foi construído assim, com a influência que vem de fora. Com a influência, eu diria até, Paulinho, a influência é magnífica, eu diria, da mídia. Exato. Magnífica no sentido de... É um bombardeio tão absurdo que você acaba sendo, entendeu? E foi até interessante, eu li um tweet encangado de Irlan Simões, me parece, né? Irlan, isso. Que é o cara que é do Baião, né? Faz parte do Baião, não sei. Ele participa de vez em quando, né? Pronto. E aí o que acontece? Ele fez um questionamento interessante para rebater um comentário de Mauro César Pereira, que criticou, né, a ação do Fortaleza e o mosaico que os caras fizeram lá, que eu achei do caralho. Apesar da execução não ter ficado tão boa, mas a ideia, o conceito que tava por trás foi bem interessante. Mas ele rebate um ponto que eu acho que é fantástico. Muito se fala pros comentaristas do Eixo que todo mundo é livre pra torcer pelo que quer e tal, não sei o que, e acabou, e não tem que ninguém tá fiscalizando isso não, beleza. Mas aí a gente, enquanto torcedor de um clube nordestino e defensor dessa ideia, a gente vê por que é que, por exemplo, se defende que o cara torce pelo mérito futebolístico, né? Sim. A torcida do Flamengo tá muito grande hoje porque o Flamengo tem um time do cacete, o Flamengo tem muito título, não sei o que, só que a gente pega Internacional com 2 títulos de Libertadores na década passada, com o título mundial. O Grêmio também, com um título de Libertadores. Né? Cruzeiro com 2, 3 títulos aí brasileiros. E por que esses times não têm uma torcida de massa no Norte e no Nordeste? Por que será? Né? Porque existe um privilégio histórico, eu diria, dos clubes cariocas e paulistas. Então, se a ideia fosse somente de mérito futebolístico, que forma a torcida, né?
Inter e Cruzeiro, por exemplo, teriam uma torcida de massa aqui no Norte e no Nordeste e não tem. E o mesmo comentário do Mauro, ele é... não só o Mauro, que ele é mais conhecido e tal, mas eu tenho muitos amigos da época que eu trabalhei no Globoesporte.com, tenho muitos amigos do jornalistas no Rio de Janeiro, e muitos vieram conversar comigo essa coisa, não, mas cada um não é livre para torcer para quem quiser e tal. De fato, cada um é livre para quem quiser. Agora, desde que as informações sejam igualmente horizontais, né? É muito fácil dizer, todo mundo é livre para torcer quem quiser, mas se você é bombardeado por conteúdos de uma única... E aí o engraçado é que eles não vê o pessoal nos seus mundinhos, porque eles não acreditam que eles façam isso por maldade, é porque eles não enxergam além daquele mundo. Não tem a vivência, dele. né? É o tal do riocentrismo no futebol. Sim. O sudestocentrismo, digamos assim. Eles acham muito natural, eles naturalizam o fato do nordestino torcer para o time do Rio, por causa de tudo que é bombardeado, mas eles acham absurdo um movimento que queira trazer para o local o ato de torcer. Só para contextualizar, e esse seu depoimento, Filipão, foi fantástico, porque me parece muito com o conceito de meritocracia, tá ligado? Tipo assim, meu irmão, as pessoas são livres, tá ligado? Sim, mas as condições se você de se acesso... esforçar... se as condições de acesso a torcer, a você construir a sua identidade para um time que é do eixo e para um time local são as mesmas, o espaço que o time local tem na mídia é a mesma de um time do eixo? É claro que não. É da mesma forma com a meritocracia. Meu irmão, a pessoa só é pobre se quiser, velho. Tá aí, cada um pode meter a cara aí e ganhar vida, e ser rico e fazer o seu nome. Sim, meu irmão, mas as condições são as mesmas. E a gente pode até falar, por exemplo, o Botafogo tá todo dentro da televisão. É uma das únicas coisas que você vai ver todo dia na televisão é o Botafogo. Quando o Botafogo tá jogando, tá treinando, ele tá lá todo dia. Perfeito. Agora ele tem 5 minutos do GE local. Isso. E o Flamengo, às vezes, tem no GE local, no GE nacional, no Globo Esporte, no Globo.com, em tudo. E assim, conseguir esse espaço pra ter um espaço local de esportes não foi também assim tão fácil, porque falando de TV Cabo Branco, você começava com o Paraíba Meio-Dia, depois ia pro JPB, depois ia pro Globo Esporte Nacional, não tinha uma programação local. É verdade. No JPB você tinha alguma notícia de esporte, no Paraíba Meio-Dia, que era mais leve o conteúdo, antes de virar todo um jornal só. Paulinho é velho, viu? Paraíba Meio-Dia, velho. Puxou, foi. Maria, né? Aí foi foda. Mas até o começo dos anos 2000 tava lá, antes de juntar a identidade dos telejornais da Globo. Bem lembrado. Era o Paraíba Meio-Dia que vinha antes do... vinha verdade. Ali na hora do almoço, fazendo um jornalismo mais leve, pra depois chegar o jornalismo noticioso do JPB. Perfeito. Mas é isso mesmo, eu concordo muito com o que o Filipão falou. E o que a gente ficou frescando depois dessa repercussão todinha do debate foi que, caralho, meu irmão, os cabas sentiram, viu? Se os cabas sentiram, os cabas lá do eixo acusaram o golpe, é porque o golpe foi bem dado, velho. O golpe foi bem dado. Não, foi muito bem dado. Eu achei, volto a dizer, achei corajoso, porque tem um quê de fogo amigo na campanha, então a campanha ela é extremamente corajosa e ousada do Fortaleza. E, na pior das hipóteses, apresentou... Eu dei uma tapa aqui no meu microfone. Acontece, Filipão. É bom avisar quem pra lhe conhece sabe. Quem lhe conhece sabe que você é um cara que às vezes é pouco jeitoso com algumas coisas. É coisa de quem tem esse tamanho. Eu também passo por isso. É verdade. Na pior das hipóteses, serviu para apresentar termos que são muito antigos no futebol nordestino, termos que machucam mesmo, né? Tanto o xingado como o xingador, porque o xingador também não gosta que é o paraibaca, é o misto. Tem um grande amigo meu, o Bruno Lobo, torcedor do Flamengo, nascido e criado no Rio de Janeiro. Aí ele é amigão meu, mas eu vou expor. Exponha mesmo essa porra. Aí ele chega e... O que é o misto? Aí eu explico, não, é um cara que torce para o time local e um time de fora. Pô, mas o cara não é democracia, né? Não, a gente não pode torcer para quem a gente quiser. Aí eu disse, democracia. Mas o preceito da democracia é a livre circulação de informações, né? Então, no momento que você não tem uma livre circulação de informações, essa democracia ela já está conturbada, ela já está
invadem em vícios, né? Para dizer um termo Induzida, da né? política. Induzida a vícios. É aquilo. Você tem que ou escutar, são 2 emissoras de rádio em João Pessoa que transmite, CBN e Tabajara. Sim. Você não tem hoje mais emissora de TV, teve um tempo que era o Sport Interativo, isso mesmo, era TV fechada. E ou você vai ao estádio, são as possibilidades de você escutar o jogo do Botafogo em João Pessoa. Você tem que ativamente ir atrás, você tem que se Exato. dispor a procurar, a encontrar. E pois é, não vai até chegar até você, exatamente. Se você ficar parado, vai vir informação do Sul, né? Exatamente. E eu indo um pouco além, eu sei que vocês são mais ofendidos com o misto do que eu até entendo, eu vou além, eu até entendo a figura do misto por isso, por uma construção de identidade ao longo das décadas, que é difícil você tirar. É difícil você chegar hoje para o cara de 30, 40 anos que cresceu, assistiu o Flamengo e convencê-lo de forma artificialmente, sem um projeto de clube que desde 2013 existe no Botafogo. É difícil você convencê-lo. Então você precisa ter um projeto no estádio, que você tenha calendário, que vire o ritual, a tradição. E eu discuto muito esses 2 aspectos da minha dissertação. O ritual de ir ao estádio e a tradição de se ir ao estádio. Você ter vários jogos ao longo do ano e você criar um ritual de ir ao estádio, chegar antes, chegar depois. O jogo vai de 6 às 8, mas você chega às 3, começa a beber, só sai depois de meia-noite. Esse ritual que a gente perdeu muito aqui, a gente tinha um histórico de... falando sobre questão de misto, quando foi Botafogo e Flamengo em 2003, Copa do Brasil, eu tava no estádio, entrei no gramado com a faixa, nego ser Flamengo, sou Paraíba, me orgulho de ser Botafogo. A gente tava lá em campo, levei muita laranjada, porque eu fui pra frente da torcida do Flamengo com essa faixa. Mas nesse jogo foi 9h45 da noite, que era jogo de pós-novela, eu saí da minha aula de 1 da tarde, botei uma camisa, a farda na mochila e fui pro estádio. Porque começava a ter uma feijoada, começava a ter uma movimentação. E esse ritual diminuiu. Ainda tem, muita gente ainda chega mais cedo, mas criou-se uma tradição aqui em João Pessoa, até de quem vem se acostumando a assistir o jogo há menos tempo, de chegar meia hora antes, de chegar 20 minutos antes, aí reclama quando não consegue entrar, porque quando chega em jogo que dá muita gente, entra com 40 minutos do primeiro tempo. Mas eu acho que no jogo que dá muita gente, as reclamações de que só entrei na metade do primeiro tempo, aí pra mim é flagrante de gente que não vai ao Almedão, tá ligado? Que só vai do misto, por exemplo, ou do cabo que só tem simpatia pelo time e só vai em jogo decisivo. Mas, Filipão, eu queria também deixar claro que eu não sou tão, digamos assim, raivoso contra os mistos, não. Antimisto. Não sou totalmente antimisto, justamente pela ideia de que, enquanto torcedor do Botafogo, eu acho que a gente precisa, essencialmente, do misto, nesse momento, pelo menos, para que a gente lote estádio, para que a gente consiga um número significativo de sócios, de venda de material oficial também é importante, a gente tem muito torcedor. E, infelizmente, a gente vem construindo esse trabalho de visibilidade do clube muito recentemente, como você falou. Existe um projeto de Botafogo, digamos assim, de 2012, 2013 para cá, entendeu? Então, a gente precisa, digamos, de 20 anos aí, de um projeto sólido, da gente brigando sempre para subir para uma Série B. De repente, uns 5 anos de Série B, a gente já vai estar em um patamar diferente do que a gente estava em 2010, 2011, entendeu? Do que a gente está hoje, por exemplo. Algumas coisas podem acelerar isso. Por exemplo, a chegada de uma rivalidade local pode acelerar essa construção de identidade com o clube, porque você cria, como a gente falou no começo, o ódio, ele instiga mais você do que o amor. Então, se você tiver rivalidade, você vai acabar tendo que optar por alguma coisa, como em Fortaleza tem o Clássico Rei. Sim. E você tem muito Fortaleza e Ceará, que é misto, porque briga com coleguinha de colégio. Chega criança e quem ganhou fala do outro, quem perdeu sai chorando, e tem essa criação da rivalidade na cabeça de torcedor também. Porque você tem vários durante o ano. Então, assim, algumas coisas podem acelerar, mas é um projeto de médio e longo prazo a construção de uma identidade botafoguense. Talvez sintomático disso seja a mudança até de como o torcedor chama o Botafogo. Sim, todo mundo chama muito mais Belo, né, hoje, né? Não só Belo, mas você vinha na década de 90, que década de 80 chamava de Botinha, 70, 80. Era, Botinha. Como se fosse um Botafogo menor. Década de 80, 90...
Era Botafogo daqui, era um sobrenome. Exato. Torce Você- pra aqui, Botafogo daqui. Era o sobrenome do time, você torcia pro Botafogo daqui. É verdade. E hoje você pode falar que torce pro Botafogo e ser identificado como torcedor do Botafogo ou Exato. do Belo. Não precisa nessa... Perfeito, Paulão, perfeito. Então, É interessante isso, como eu até comentei com o Bia recentemente, que quando alguém pergunta, eu torço pra que time? Eu falo Botafogo, quando eu tô aqui. Porque o que acontece? O povo sabe que eu tô me referindo ao Botafogo da Paraíba, não ao Botafogo do Rio. É tanto que quando eu vou dizer é Botafogo do Rio, não é nem... Quando eu vou me referir ao Botafogo do Rio, eu digo Botafogo do Rio. Não Botafogo. Pra mim, Botafogo é o meu Botafogo. É o da Paraíba. Isso é interessante mesmo, que o Paulão falou. E mostra um pouquinho da questão da identidade, né? Como ela tá sendo construída, né? Sim. Pois é, não, porque é isso. A identidade ela sempre é algo construído. E o grande problema é as pessoas quererem discutir identidade como algo inata. Você nasce e tal. Identidade é construção. E essa questão de você se enxergar botafoguense é uma construção que ela precisa de tempo. Por isso que eu digo que não dá pra simplesmente implodir os mistos. Ao mesmo tempo, durante minha pesquisa, eu já consigo enxergar grupos grandes de torcedores que eram torcedores de Flamengo, Vasco, sei lá, Palmeiras e por aí vai. Fluminense. Que hoje já se declaram torcedores do Botafogo. Inclusive tem uma frase que eu cito na dissertação de um desses diálogos, que alguém diz, esse aqui é vascaíno também. Aí o cara responde, vascaíno mesmo não, eu fui curado, hoje eu sou belo e só belo. Então isso já é uma construção que tá acontecendo desde 2013 com essa questão do calendário, com esse ritual de ir a campo, como eu falei agora há pouco. Agora, isso é a longo prazo que acontece, porque você ainda tem um grupo, porque é o seguinte, se o Botafogo, batendo na madeira, né? Se o Botafogo tivesse caído naquela quase rebaixamento de 2 anos atrás, mais ou menos. 17. Se o Botafogo tivesse caído ali e o calendário do ano seguinte tivesse acabado em junho, como se vislumbrava, pode apostar que essa galera que passou 5 anos dizendo que estava curado, que não era mais assim, acabaria voltando, porque o torcedor ele acaba procurando meios de acompanhar o futebol. Você gosta de futebol, né? alguém que Você gosta tem que de procurar uma futebol. coisa pra torcer, Então né? por isso que isso é um projeto a longo prazo, porque tem que essa galera que hoje saiu do eixo e virou botafoguense, essa galera tem que, falando brincando, mas tem que se procriar, ter filhos e Os filhos... construir na mente dessa nova geração a ideia de ser botafoguense desde o início, desde o De ter a berço. vivência, né? É o que eu Então, até isso comentei é lá no construção grupo. identitária. O cara cresce indo ao estádio, cresce. Antigamente você crescia indo pro bar com seu pai, assistir Exato, jogo, Flamengo, perfeito. Fluminense, Vasco. Isso tem que ser construído na nova geração. Então a gente não pode pensar na eliminação Do misto. como um decreto. É na conversão, né? É na conversão. Por isso que eu acho pouco efetiva essa coisa. Vamos acabar, vamos proibir que os caras entrem aqui e tal. Não estou falando do discurso. O discurso ele é importante, até para criar esse pensamento. Mas não dá para simplesmente... Vocês têm que ser banidos dos estádios. Vamos porque isso não exterminá-los. funciona. E aqui eu quero falar de um trabalho que André vinha fazendo nas redes sociais do Botafogo, que a gente começou a ter percepção de quantas crianças faziam festa de aniversário Sim. com o tema Botafogo. É verdade. É interessante. Você via, toda semana tinha alguma criança fazendo aniversário de 1, 2, 3 anos com o bolo do Botafogo, jogador de futebol vestido com uniforme. Perfeito. Você vê personagens como o Gordinho do Arrocha, que Sim. tava lá na Copa No do hino Brasil, nacional. no hino dançando, mas assim, são crianças que são botafoguenses, está criando essa cultura. A gente tem... Aumentou, né? É porque eu acho que o momento esportivo, digamos assim, futebolístico do clube, ele ajuda muito, né? Então, quando o clube tá muito bem, Filipão, eu acho que aumenta o número de pessoas que sentem vontade de levar o filho para acompanhar, Claro. entendeu? Porque porque o torcedor ele é muito passional sempre e ele é muito imediatista. Isso é natural. Isso não é natural. A gente falando de construção, eu falando natural, não. Isso é comum de se ver. Mas a gente tem que entender que isso é um processo. Uma coisa interessante para mostrar essa mudança de perspectiva do torcedor botafoguense, para citar um caos também da dissertação, o jogo Botafogo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2018. 2018. Eu fui ao jogo dentro da minha pesquisa. Quando eu ia para pesquisa, eu sempre, quando terminava, eu chegava 2 horas antes do jogo, passava o jogo inteiro e passava mais umas 2, 3 horas depois do jogo
vendo o fluxo das torcidas, como elas se relacionavam entre si, as dinâmicas. E eu sempre escolhi um lugar diferente para ver essa saída de estádio e tal. Nesse dia eu fiquei dentro da arquibancada e disse, eu vou ser o último a sair aqui, vou esperar todo mundo sair. Nesse jogo, estava acontecendo no mesmo dia o jogo do Vasco contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na pré-Libertadores. Tava saindo, quando eu observando lá saindo de jogadores, daqui a pouco dois torcedores começaram a bater boca, um dedo em riste, xingando, e eu, caralho, que porra é essa? E quando eu fui ver que os dois chegaram mais próximos, um tava justamente dizendo, Vasco é seu cu, seu fela da puta. Enfim, o que aconteceu? O Vasco tinha ganhado nos pênaltis naquele momento, o goleiro tinha feito a defesa, um botafoguense comemorou a classificação do Vasco, misto, e o outro ficou revoltadíssimo porque o Botafogo perdeu de 4-0 aquele jogo. Todo mundo saindo meio de cabeça inchada. Se eu falar da puta, desculpando o palavrão, se eu falar da puta, o Botafogo perde 4-0 e você comemorando aqui. Você tá comemorando o quê, seu bosta? Sai daqui! Mas o que eu tô querendo dizer é que 10 anos atrás, essa reação não existiria. Sim. Não, há 10 anos no Almedão. 2003, um exemplo, 2003, você descia nos bares e tinha gente assistindo o jogo de outro time no bar lá embaixo do Almedão. Lá embaixo, verdade. Mas o que eu tô querendo dizer é que a formação da identidade ela é essencialmente conflitiva. O conflito faz parte da construção da identidade. O conflito é necessário para que você construa a identidade. Por isso que é idiotice o pessoal do Sul-Sudeste se doer porque por uma construção, por um conflito que aconteceu. O conflito, existe até um Zimmel, um pesquisador antigo, clássico, que ele fala que a perspectiva positiva, sociologicamente positiva do conflito. O conflito ele é importante para a construção das identidades a partir de suas fronteiras. Então, esse conflito ele não existia antigamente. O torcedor ia com camisa do Flamengo, camisa do Vasco, assistia o jogo no Almedão sem ser importunado, porque você não via o eixo como um rival. A realidade era muito diferente. O rival era o Auto Sport. A gente aqui, a gente é flamenguista, mas assiste aqui porque gosta de futebol. Tanto não era um rival, que aí falando da amiga de Filipão, a Rosilene, ela fazia os convites para os times grandes irem jogar a Copa do Brasil agora, time de Série A. Chegava, tanto que em 98 a gente teve Botafogo e Flamengo, 2003 teve Botafogo e Flamengo, em sorteios, muitas aspas, porque sabia um mês antes do sorteio que ia ser Botafogo e Flamengo. É verdade. 98 aquela dor de cabeça com aquele gol de mão, mas tudo bem. Ô Felipão, aproveita você aqui, você já falou brilhantemente sobre a questão da identidade do Botafogo, do botafoguense, eu diria, melhor dizendo, aliás, mas tá muito em voga hoje, principalmente por conta dessa questão, dessa cristalização, eu diria, da identidade do torcedor botafoguense, de um incômodo com relação à nossa identidade, enquanto cópia, entre aspas, de um clube do Rio, e o nome, não sei o que, pipipi. Só que, o que é que eu acho? Eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é que une, o que é que aglutina todas essas identidades do Botafogo. O que é que é preponderante? É possível a gente pensar nisso, de, tal coisa é preponderante nessas identidades que são variáveis, eu diria, né, dependendo da situação, como você falou. Existe algo que é preponderante, que é mais forte. Na minha visão, eu vejo muito que hoje o que motiva mais muito dos torcedores aí ao Almedão é de ter essa coisa do sentimento local, de representar um time da sua terra, de ser o reflexo do seu povo, da sua cultura e etc. É por aí ou não? Eu acho que o localismo é das coisas que mais fortalecem esse sentimento de pertencer mesmo, né? de construção de uma identidade. Eu diria que está provado em vários estudos de caso, em vários trabalhos antropológicos, que mostra essa força do local, né? O que eu percebo, e aí me desculpe a sinceridade, o que eu percebo com esse movimento de mudar o nome, você falou a questão dessa um pouco inquietação com um incômodo, né? Um incômodo de ser cópia, eventualmente ser cópia. O que eu percebo é que está existindo digamos que os rivais estão conseguindo ganhar a batalha nesse embate ideológico. Ganhar a disputa... botar essa pulga na orelha de algumas exatamente. pessoas. Tá conseguindo ganhar a disputa discursiva e de debate sobre
se é ou não cópia. E aí os caras começam a se incomodar e não ressignificam essa identidade. Existe uma pesquisa, eu conversei uma vez com o André sobre isso, sobre a origem do nome Botafogo, às vezes nem é originalmente não é uma referência direta ao Botafogo do Rio de Janeiro. A gente conversou uma vez sobre isso. Uma outra origem ao nome. Então, uma possibilidade, né? Uma possibilidade versão. tem que ser pesquisado melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o torcedor do Botafogo, ele pode ressignificar esse nome Botafogo e de repente dizer que o Botafogo do Rio é outra coisa e não. O que eu tô querendo dizer é que essas construções. De transformar o Botafogo original no nosso, não no deles. Exato. O Botafogo... Botafogo... Tanto hoje que a gente fala tudo bem que a gente tem o hábito de falar América do Natal, mas hoje o América do Natal é maior do que a América do Rio. O América do Rio hoje é o único que precisa do RJ muitas Exato. vezes. Pois é. Porque ele diminuiu tanto. Então a torcida do Botafogo ela tem essa potência de repente de ressignificar o nome Botafogo e transformar para algo local. O nosso antipetista ali falou da Estrela Vermelha. A Estrela Vermelha é um símbolo diferencial do Botafogo da Paraíba que difere ele de todos os outros Botafogos que existem no Brasil. Isso poderia ser melhor trabalhado ao invés de querer mudar nome e tal. Nossa, a gente é um Botafogo Futebol Clube, já Sim. é uma diferença. Sim. E a gente tem a Estrela Vermelha, já é outra diferença. Sim. Então, assim, eu não fico doído com Não, eu também não fico não. E eu acho que a gente, se for pra mudar alguma coisa, que seja por um motivo que não somente ser diferente do Rio. Que seja por um motivo de, sei lá, a gente quer mudar porque a gente acha que o clube merece, representa melhor o nosso momento. Enfim, mas encontrar uma justificativa mais plausível do que somente ser diferente. Deixa eu só dar um exemplo de participação ativa do clube nessa questão de identidade. O Vitória é um time que fez que foi ativamente na imprensa pedir para parar de ser chamado de Vitória da Bahia. Porque você ia para um jogo, era Vitória da Bahia. Ele, não, a gente é o Vitória, só é a gente é a Vitória. Uhum. Então a gente não é Vitória da Bahia. Foi feito Até porque tem o nome do rival aí, né? Tem Desse bolo, né? Também tem o nome do rival. Isso, né? Provavelmente foi por isso. Não tem outro Vitória, né, no Brasil. Provavelmente foi por isso a questão da investida do clube. Mas eles foram e disseram, a gente é Vitória. Mandavam material pro pessoal da imprensa esportiva. Só Vitória. A gente é Vitória, não é Vitória da Bahia. E foi uma investida ativa que funcionou. Perfeito. E esse Vitória da Bahia é mais uma imposição do eixo sul-sudeste de achar que qualquer clube do Nordeste precisa de uma identificação ou outra além do seu próprio nome. Perfeito. Porque ele não é tão conhecido. Pra dizer onde Porque ele não é tão conhecido teoricamente. Localizar. Então é isso que eu quero reforçar. Isso é tudo um embate de discurso, de construção de identidade. E aí é quando eu acho que o parte da torcida botafoguense tá caindo na pilha, né? Na pilha do rival, dizer, Xero, dizer a cópia, não sei o quê, e fica querendo mudar o nome pra acabar com essa provocação. Quando você pode ter uma nova... Resistir uma e ressignificar. Uma nova forma de ressignificação e uma nova forma de criticar o rival, o adversário. Só uma coisa, já hoje precisa sair, eu vou pedir Sim. pra ele se despedir do pessoal no programa, ele vai ter que Exatamente. vazar neste momento. Exatamente. Não, mas eu acho que, não sei se vocês querem seguir por muito mais. Não, a gente continua mais um pouco pra Pronto. terminar o conteúdo, deixa a George Pois resolver é. problemas pessoais em casa. Problema grande em casa. Ixi. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui pra Felipe, que ele apontou que pra como pode ser, ressaltar o regionalismo é pelo esporte ou pela guerra, foi algo assim que você falou, né? Pelo conflito ou pelo... Questão Não, de ressaltar a identidade, né? O conflito, ele existe na sociedade. Tudo Sim, é conflito. Exato. Agora, duas coisas que servem como potencializadores da construção da identidade nacional, principalmente, é a guerra e o esporte. A guerra e o esporte, exatamente. Mas assim, observando no campo, eu observo que o conflito geralmente traz pontos negativos ao torcedor botafoguense. Esses casos já foi apontado, né? Esse dizer que misto não entra, que misto não tem que estar no meidão, às vezes acaba ocasionando um efeito reverso. Não fortalece a gente. Acaba desmerecendo assim. O pessoal cria raiva do botafoguense. Tem muita gente que torce pro Flamengo que diz, não vou torcer pra essa bosta. Esse tipo de... Claro. Você acha que nesse nosso momento, nosso cenário, o exemplo, como foi o time em campanha 2013, é mais benéfico nesse sentido misto paraibaca do que o conflito?
Pra Não, aumentar a nossa... Porque aí, calma aí, a gente tá falando de duas coisas diferentes. Sim, Quando eu falo da guerra e do esporte, é em outro... outro nível. A questão do conflito é porque ele faz parte da sociedade, ele Certo. faz parte das nossas convivências, das nossas vivências. E por que eu digo isso? Vamos pensar... Respondendo a sua pergunta, eu acho que antes de explicar isso, vou responder a sua pergunta. Acho que a campanha da Série C de 2013, campanha da Série D, desculpa, Exato. de 2013, teve um papel preponderante nessa construção da identidade botafoguense, e ela continua em evidência, porque o Botafogo, desde então, continua tendo calendário cheio. A partir de então, o clube já fez mais de 100 jogos Uma regularidade também, uma né? regularidade. Então, isso sim tá Olhando fruto, Tá. olhando mais novos. tá criando essa identidade, tá resgatando uma identidade botafoguense que estava adormecida desde 2003, mais ou menos. Você tem o pico da Série C 2003, o Botafogo entra em crise, passa vários anos, quase 9 anos, né? 9 sem anos, né? calendário. Mas teve alguns anos até que teve calendário, mas a maioria você perdia no Paraibano, não tinha Campeonato Brasileiro. 2006 a gente jogou uma série D. Muito pouco. Aliás, Exato. jogou a série não, jogou a série Série C, C. que não tinha D ainda. É. Nosso primeiro ano na D foi 2013, né? Nosso primeiro jogo. Exatamente. Então, e você tem esse resgate da reconstrução da identidade do Botafogo em 2013. Agora, quando eu discuto... E aí, por que quando eu falo da guerra e do esporte? É porque é na guerra que você bate no peito e diz, eu sou brasileiro essa porra e vou lá pra proteger o que é nosso. E no esporte, a questão a maioria das pessoas É a minha gritaram, eu tribo. sou brasileiro, com muito orgulho, na Copa do Mundo. Sim. E é o esporte quem faz lembrar você essa sua condição de brasileiro. No dia a dia você não. fala. Você é muito mais paraibano, você é muito mais nordestino do que sim. brasileiro no dia a dia. Exato. Mas é aí onde eu discuto o conflito. A gente fala e aí, isso é exatamente o ponto central da minha dissertação. A gente fala da torcida do Botafogo. E a gente quer achar que é algo único, algo indivisível. Aí, fazendo a meia-culpa, inclusive, a nós jornalistas. Eu também. Durante muito tempo eu vi o debate na TV. Como é que pode? É um absurdo. Botafogo contra Botafogo brigando. Duas pessoas do mesmo time brigando. Isso é de uma ignorância, de não entender Tá acontecendo, como né? se constrói a torcida do Botafogo. E aí, quando eu digo que não é que o conflito é bom ou ruim, ele existe e ele vai sempre existir. A identidade ela é construída a partir do conflito. E aí, voltando ao contexto do Botafogo, é aquela questão, aquela brincadeira que eu falei do torcedor da jovem, quando ele vai se ressignificando Sim, a partir sim. do contexto. Do adversário. A identidade, desculpa mais uma vez um pouco de conceito, mas tem um antropólogo norueguês, Frederick Barth, que ele vai dizer que a identidade ela é atributiva e ela é contextual. Então eu sou o que eu me considero ser, eu sou o que eu acho que eu sou, e eu sou porque eu não sou o outro. E ela vai ser definida a partir dos contextos. Então, quando você chega no Almedão, todo mundo de torcida... Primeiro que vem aquela ideia, todo mundo com torcida com camisa do Botafogo. Não é todo mundo com camisa do Botafogo. Sim, tem das Porque você vai torcidas. ter gente com camisa da Jovem, gente com camisa da Império, gente com gente da Fúria. Você vai ter gente com camisa oficial e gente com camisa Pirata. pirata. Já Gente tem sem uma camisa. distinção econômica aí. Exato. Fortíssima. Exato. Eu frequentei a Sombra na minha pesquisa, o pessoal se referia à faixa de Gaza. Ao sol, sem nunca ter ido ao sol. É foda. Aí uma vez eu fui acompanhar o jogo junto da Jovem. A torcida jovem corre pra tirar onda, sempre final do Paraibano. A torcida jovem corre pra tirar onda do 13 anos. Não tinha uma grade, não tinha nem como ter briga. Sim. Não teve uma agressão, eu tava lá do lado. A polícia militar faz um corredor, começa a tirar bala de borracha. Do outro lado, que eu presenciei isso várias vezes, os marginais já Sim. começaram a Sem saber brigar a de causa. novo. Por quê? Porque do outro lado você vê torcedores organizados correndo, a polícia Se reagindo, atirando. dentro de um contexto de criminalização das torcidas organizadas, de achar que aquele torcedor pobre, torcedor organizado, Sim. ele é marginal, vagabundo, é necessariamente criminoso, eles vão dizer, os marginais estão ali, a polícia militar Tá agindo. porque foi necessário. Eu já vi matérias de jornal dizer, a polícia precisou usar gás de pimenta e bala de borracha.
Então isso são conflitos. Sim. Você tem torcedores de classe média que julga o torcedor de classe baixa. E, ao mesmo tempo, ao contrário. Você chega na jovem, os caras começam a gritar: ei, playboyzada, tira o cu da arquibancada. Pra eles, todo mundo que não é torcida organizada é playboy, riquinho, filhinho de papai que vai ao estádio porque tem dinheiro, mas não é o verdadeiro torcedor, que é aquele que, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter como ir, dá um jeito e vai. Dá um jeito, às vezes viaja também, né? Então você tem conflito a todo momento. Isso é pra sempre? Não. Por quê? Porque ainda um belo dia chega o Campinense com 10 ônibus pra jogar no Almedão. Nesse dia a jovem deixa de gritar, é a jovem. Nesse dia a Fúria deixa de gritar, a Fúria e vira Botafogo. E nesse dia a Sombra pergunta quando chega os ônibus: cadê a jovem? Boa, Paulão. A Sombra tá lá. Bem lembrado. Quando tem momento de conflito, quando tem torcida organizada de fora, você fala: cadê a jovem, meu irmão, que não tá aqui pra proteger nós, não sei o quê. A questão da... É aí que a jovem tem o seu valor pra eles. Essa questão de contexto e porque eu acho que o medo aglutina mais do que o amor. Final do Paraibano, Botafogo Campinense, 2018. Sim. As torcidas organizadas do Botafogo organizaram lá no bairro ali, o Zé Américo. Sim. Num posto de gasolina do Zé Américo, para as torcidas organizadas se reunirem. Foram todas as torcidas, eu fui fazendo pesquisa. Todas as torcidas organizadas do Botafogo gritando o mesmo nome, gritando Botafogo, gritando lá do B, esquecendo suas identidades, né? Era bem interessante, porque chegava a jovem de um lado, chegava a Fúria de outro, chegava a Império nos seus carros, a jovem de ônibus, a jovem a pé, a Fúria de ônibus, cada qual com suas condições financeiras diferentes, se juntava ali e começava a gritar Botafogo. O outro demarcado, né? A gente é Botafogo porque tem um Campinense aí. É campeão, 2-0, campeão, não sei o que e tal. O outro deixou de ser importante. Na festa... Briga. Não, nem briga, foda-se, cada um foi pros seus lados. Não comemoraram junto. Não. Porque, bicho, a gente Mas chegou até conflito o outro já deixou de ser importante, o outro já tá indo embora, o outro já tá se fudendo. Agora a gente deixou de ser Botafogo, a gente agora virou jovem. Aí os caras disseram: vamos comemorar na praia. Aí o cara disse: porra, nenhuma praia é coisa de playboy, eu vou pra minhas quebradas, que lá onde tá os meus. Isso é conflito. A gente tem que entender que o estádio de futebol, ele é formado por esses conflitos. E tem... Eu sei que eu tô me alongando, mas só uma outra questão. Não, tá perfeito, eu tô adorando aqui. Uma das reflexões mais profundas que eu precisei fazer na minha dissertação foi a relação da jovem com a Fúria. A jovem e a Fúria viviam em conflito. Viviam tendo brigas uma com a outra. Aí um belo dia pararam de brigar. E eu disse: caramba. E aí eu fui tomando nota na minha pesquisa, aí coloquei lá: não, temos que entender que houve uma pacificação, as brigas cessaram, tal, não sei o quê. Quando eu já estava convencido de que a briga tinha acabado, teve uma briga E aí foi a primeira vez na vida que eu levei spray de pimenta, né? Porque eu via o movimento da torcida, fui atrás da jovem para ver o que ia acontecer. Quando eu vi, era uma briga com a Fúria. A polícia chegou com todo gás de pimenta, não sei o quê. Entrou o gás de pimenta no meu olho. Eu achei o máximo, que eu fiquei anotando o que tinha acontecido para poder colocar na dissertação. Aí fui lá, né? Corrigi minhas anotações. O conflito existe. Aí vem o jogo do Botafogo daqui contra o Botafogo daqui, você falou, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu querendo fazer uma viagem com as torcidas organizadas. Entro em contato com as jovens, queria viajar com vocês para minha pesquisa e tal. A diretoria do Botafogo consegue o ônibus. Quem é que vai no mesmo ônibus? As duas. De repente eu tava 5 dias de viagem para ir de volta e tal, com 2 torcidas que tinham brigado há menos de um mês atrás e que eu tinha levado gás de pimenta por causa da briga das duas. Eu disse: isso vai dar uma merda do caralho. 5 mil quilômetros de volta, com 2 torcidas que se brigam, que não se gostam. E é impressionante como elas ressignificam mais uma vez e se unem, porque você tem passagem por perto de Arapiraca, então Arapiraca é um lugar sensível, porque existe a rivalidade com Asa. Então as estratégias são pensadas conjuntamente para que é questão de sobrevivência mesmo, é questão de necessidade. Nós somos amigos agora porque nós precisamos. Quando a gente voltar para João Pessoa, a gente volta a se desentender, se for o caso e tal.
Por quê? Porque nós temos diferenças, nós somos de bairros diferentes, nós temos perspectivas diferentes de como é torcer. Então, o conflito ele vai estar sempre existindo, e é nesses conflitos que a identidade é construída. Jorge, só para agradecer a sua presença aqui hoje, mais uma vez, veio, disse que quase não vinha, mas veio participar. Foi bom. E me perdoe, só para não deixar passar. Você sabe qual foi uma das maiores, que é essa até mais grave, porque o conflito até agora, que eu estou citando, são entre os torcedores. O ponto mais grave que eu registrei na minha dissertação é como o torcedor da Arquibancada Sol ele é revistado para entrar do estádio e como o torcedor da Arquibancada Sombra é revistado para ir ao estádio. Não sei se mudou mais para cá, mas na minha época de pesquisa, 2017, 2018, primeiro que eu era revistado de frente, na sombra. Eu abria de frente, levantava rapidamente o braço, ele mexia um pouco aqui na minha cintura e deixava passar. No sol você tem que ficar de costas, abrir a perna, levantar a camisa até o peito. O cara era uma... Não que ele fosse... Segura nos ovos. E não que ele fosse violento. A violência não tá na revista em si. A violência tá na distinção. Na predisposição da polícia de achar que no sol tem bandido e na sombra não tem. É verdade. Teve uma briga da polícia com uma das torcidas organizadas que tome bala de borracha, daqui a pouco o cara parou e eu dei a 4, eu tava no meio tava no meio da confusão, o policial parou e disse, pode passar que eu tô atrás de vagabundo. Tô atrás de marginal. E deixou eu passar. Eu gostei, porque não levei bala de borracha, mas depois eu parei e fui refletir, porra, como é que o policial, momento da ação policial, no momento da adrenalina, sabia que eu não era marginal? Que traços distintivos eu tenho que me fazem não ser marginal nos olhos da polícia, e o cara negro com a berma taquetel, com camisa da Fúria, com um bonézinho, o cap ele é marginal. Então são violências que estão postas na sociedade que vão criar as distinções, sempre. Pega essa aula aí, parceiro. Jorge, já é a terceira vez que eu me despeço de você, mas obrigado pela participação. A gente vai continuar aqui mais um pouquinho, o programa não vai terminar agora, mas também não vai se estender muito. Um beijo lá pra nossa querida Ohana, viu? Vamos, chega lá, que ela tá correndo de um besouro. Vai lá, boa sorte. Pouca gente sabe, viu? Mas o Felipe Caldas fez parte da banca de TCC do Mil Grau, viu, velho? Foi convidado, tem que respeitar. No meio dessa conversa, eu acho que eu tenho mais umas 2 perguntas pra Felipe Caldas. Sim, até porque já vamos em quase 1h30, né, Paulinho? Não vamos estender tanto assim, não, né? Tanto não, mais uns 10 minutinhos no máximo, estourando. Mas são 2 coisas que eu acho que vão ser relativamente rápidas. A primeira, que ele falou da questão do localismo. E a gente vê essa forçação do localismo. Eu não sei se ele vai concordar comigo, é o que eu quero saber. Quando a gente tá assistindo uma final da Libertadores e vê que o Flamengo é o Brasil na final da Libertadores, você se identificar como brasileiro e torcer. Se isso é uma forçação de localismo, apesar de generalizar o país, mas é você trazer você para... E você faz parte disso também. Eu não sei se você concorda comigo, mas eles tentam trazer com você como parte daquilo, você como parte daquele momento, como torcedor, como brasileiro, tá numa final e mesmo não torcendo para aquele time. Mas é isso que eu digo, que a guerra e o esporte, eles potencializam essa ideia de nacionalismo, nacionalidade. A não ser que você seja, por exemplo, que o Flamengo esteja na final da Libertadores, como pode ser agora. A não ser que seja o Vascaíno, que tem outras forças em contraste, é muito mais fácil você se identificar com um time. Talvez o Flamengo não, porque o Flamengo tem aquela brincadeira de que todo mundo que não é contra, né? Isso. Então, mas vamos lá. É muito mais fácil você torcer para um Inter da vida do que você torcer para o Boca Juniors, porque tem essa questão. Mas, volto a dizer, isso é tudo artificial. Isso é tudo, por isso que eu digo que é ficção. Porque a rivalidade, ela não existe em si. Não é uma coisa em si. Ela só existe porque tem o outro, porque tem uma distinção, porque tem a alteridade, porque eu sou eu e você é o outro. Isso é tão curioso que toda essa rivalidade construída entre Brasil e Argentina, no rugby, eu sou um cara que gosta muito de rugby, no rugby eu torço pela Argentina porque ela é a América do Sul. Sim. Porque é o único país da América do Sul que faz frente aos demais. Aos europeus, né? Aos europeus, ao povo da Oceania. Nova Zelândia. Então tem essa questão do localismo. Porra, aqui é a África do Sul, meu amigo. Aqui é a África do... Que é a história. Quando é que eu iria gritar, bater no peito, eu sou América do Sul? É quando você tem um contexto em que o outro
é o outro que define a América do Sul. E é até uma discussão bem mais ampla, que também não cabe no Pode Botafogo, mas o brasileiro não se sente sul-americano, não se sente latino-americano, porque fala português, por tudo mais, tem diferenças. É uma ilha, né? É uma ilha. É uma ilha na América do Sul, mas você chegar na Venezuela, na Colômbia, no Chile, tem esse sentimento muito mais próximo, inclusive, de pertencimento à América do Sul, a ser sul-americano. Sudaco. Eu concordo com você, mas eu vejo com muita frequência na Copa do Mundo, por exemplo, o brasileiro torcendo para o sucesso dos sul-americanos. Aí a Argentina acaba saindo um pouco dessa por conta lista, da rivalidade. Que aí por é a rivalidade, por causa de né? uma outra força que rompe com isso. Mas, por exemplo, Uruguai e Gana na Nossa, Copa de demais. 2010, A gente torceu o muito, brasileiro já eliminado se vestiu de Uruguai naquela. E o que é naquela engraçado, Copa porque isso é interessante, é uma coisa que eu me questiono muito até hoje, né? Fugindo um pouquinho da pauta do Pó do Botafogo, do porquê do brasileiro ter tanto ódio do argentino e não ter tanto ódio do uruguaio. Porque o Uruguai foi o país que impôs, acho que até o 7-1, né? Um dos maiores sofrimentos futebolísticos da história do Brasil, que foi 50, na nossa própria casa, no Maracanã lotado, tá entendendo? Mas e a gente não odeia o Uruguai. É absurdo. Você tá dizendo que mudando um pouco o foco, mas o foco é exatamente esse e volta à origem do debate. Por que a gente odeia, entre aspas, né? Odeia mais a Argentina do que o Uruguai? Porque a Argentina, ao longo de 30, 40 anos, virou a força rivalizadora do Brasil. E você tinha Galvão Bueno a todo momento lhe convencendo de que o seu adversário era Argentina. Existe uma pesquisa do pessoal da UERJ, Ronaldo Elau, eu li muito por cima esse texto, que ele comprova que essa rivalidade não era no sentido contrário. Até a Copa de 98, o argentino não tinha esse ódio pelo Brasil, porque a rivalidade da Argentina sempre foi o Uruguai. Exato. O Uruguai e a Argentina é a grande rivalidade. Inclusive, e a Argentina do Brasil era aliada do Brasil em várias guerras, né? Chegou a ser aliada em várias guerras. E a rivalidade do Brasil contra a Argentina foi construída pela Globo, Galvão Bueno, pela mídia, pelas transmissões de futebol. E aí até fora do futebol, falando de música também, você vê a rivalidade da Argentina com a Inglaterra, já que você falou em guerra, você vê que, por exemplo, o Iron Maiden, quando ia tocar em Buenos Aires, em um momento que ele fica com a bandeira da Inglaterra, ele não fazia isso, porque... A Guerra das Malvinas, né? Porque o pessoal tinha... O sentimento, eles já sentiam que não dava certo fazer isso. Sim. Eu tenho uma pergunta pra Filipão também, com relação... Deixa só, eu acho que eu vou tem só uma pra encaixar, que eu acho que vai continuar esse assunto, que é da última que eu queria fazer. Sim, perfeito. E voltando à questão da ação do Fortaleza. Vi muita gente questionando, muito flamenguista questionando no Twitter, por que só faz isso contra o Flamengo? Por que não fez contra o Palmeiras? Porque, assim, estamos numa mesa que todos são comunicólogos, todos estudaram muita coisa de comunicação e marketing na universidade, todos não são tão leigos assim. E o meu sentimento isso foi estudado, isso foi analisado, isso foi avaliado. E contra o Flamengo ia ter muito mais repercussão, porque você tem muito mais flamenguista em Fortaleza. Sim. Do que você tem palmeirense em Fortaleza. Sim. Aí também é a pergunta que eu volto a fazer a Filipão. Quer dizer, realmente você acha que foi isso, que escolheram bem, que pegaram o Flamengo, porque essa questão da torcida nacional que eles tentam fazer, puxando contra... E assim, isso foi estudado, eles sabiam que eles iam ter de retorno negativo, eles sabiam que o dinheiro que eles vão perder dinheiro por um tempo, mas vão perder. Então, essa sensação, realmente, você acha que a escolha de fazer essa ação contra o Flamengo e não contra um Atlético Paranaense foi... Não tinha sentido nenhum fazer contra o Atlético Paranaense, é exatamente isso. Poderia até fazer com o Vasco, por exemplo, que tem uma presença forte no Nordeste, mas a marca Flamengo hoje ela é muito maior do que... Então até a reação no Sudeste, que eles queriam essa reação no Sudeste, ela é maior com o Flamengo. Do ponto de vista do Nordeste, o Vasco talvez até concorresse, tão grande, tem uma né? torcida muito grande também. Mas no Sudeste, fazer isso com o Flamengo, ela tem uma carga simbólica muito maior do que qualquer outro clube. Qual é o sentido de fazer isso com o Internacional, por exemplo, que é um clube em certo ponto de vista tão local quanto é o Fortaleza em termos de torcida? Você quase não tem torcedor do Internacional fora do Rio Grande do Sul. Não tinha sentido nenhum fazer isso. É interessante o Flamengo querer ter o bônus de ser uma torcida nacional,
mas não querer ter o ônus disso, é muita inocência. É muito de não ser questionado, né? Enquanto pois isso. É muito inocência dos dois lados. E aí fazendo a meia-culpa aos torcedores do Fortaleza, em certa medida. É muita inocência o Flamengo achar que em algum momento ele não vai ser questionado, não vai ter um contradiscurso contra essa hegemonia dele aqui. É muito inocente achar que em nenhum momento as torcidas do Nordeste iam se indispor ao que acontece. E é muito inocente também se o Fortaleza achou que não iria ter essa reação. Porque ninguém quebra um discurso hegemônico de quase meio século e não sofre nenhuma reação. E sai ileso, né? E sai ileso. Então, se isso foi bem planejado, se o Fortaleza estava preparado para as reações que viriam, nota 10. Ele sabia da reação, resolveu encampar o discurso em nome de um projeto de longo prazo e vamos ver no que dá. Depende, obviamente, de se permanecer mais tempo em Série B, Série A. Né? Isso é importante também para a campanha. Se cair para D, lasca tudo. Mas se você permanece A e B durante muito tempo, o projeto é muito bem feito. Agora, essa medida de reação, ela tem que ser esperada. Inclusive, pegando aí um pouquinho do que você falou, Filipão, muita gente está pensando na reação dos torcedores mistos do Fortaleza que estavam na bancada do Flamengo no jogo. Mas esqueceram também dos mistos do Fortaleza que estavam na bancada do Fortaleza, mas que têm uma simpatia pelo Flamengo, por exemplo. E eu acho que esse tipo de ação, por mais que ele perca, no sentido de o misto que torce primeiramente para o Flamengo criar uma antipatia pelo Fortaleza por ter sido atacado diretamente, eu diria, mas ele ganha o torcedor que é misto e que tava na bancada do Fortaleza. Que diz, porra, realmente, velho, não tem sentido eu ter um segundo time pra torcer. Eu vou torcer somente pelo Fortaleza. Ele reforça a questão da identidade. Exatamente, exatamente. E aquela coisa, se ele ofende o cara que é misto, que tá na torcida do Flamengo, ele tá ofendendo um cara que já não iria torcer pro clube naquele jogo. Só que os ganhos que ele pode ter em jogos futuros são claros. Então, assim, é por isso que eu acho que é um fogo amigo, mas é um fogo amigo calculado. Ele tá dando fogo amigo a quem já não iria torcer pelo Fortaleza naquele jogo. Ele não perde totalmente esse torcedor, porque quando tiver Fortaleza e Ceará, esse cara volta. Quando no Campeonato Cearense esse cara volta, porque o misto é isso mesmo, ele tá transitando, né, nessas duas identidades. Exatamente, ele tá transitando. Ao mesmo tempo, ele reforça um sentimento de ser tricolor do Pice, muito forte. Por isso que eu digo, é construção, é discurso, narrativa, né? Narrativa, é incutir na cabeça que você é aquilo. Você não nasceu nada, você não nasceu brasileiro. Você é brasileiro por causa de um discurso estatal, governamental, esportivo. E você é Fortaleza, Ceará, é Botafogo, por esses motivos também. André, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar uma última coisa que aí eu acho que toca um pouquinho também nessa questão da identidade e toca em um assunto que eu acho interessante, que é pauta para vários debates, inclusive eu já debati isso em vários momentos com várias pessoas, em vários locais, que é a questão da rivalidade. E especificamente, eu costumo dizer que a maior rivalidade da Paraíba se chama Campina Grande e João Pessoa. Por mais que existam os clássicos, né? O clássico dos maiorais, que não é dos maiorais pra mim, é o clássico das namoradas. O Botalto é um clássico, apesar de ter perdido a rivalidade ali. Mas eu acho que a maior rivalidade é a rivalidade entre as duas cidades. Por quê? Porque isso que você falou, Filipão, nesse programa, com relação às várias identidades a partir do contexto, né? Você vê muito que as namoradas, quando estão brigando entre si, aí são, né? Um é galinha e a outra é preá. Mas aí, quando alguma delas vai enfrentar o time do estado, entre aspas, o time da capital, então aí, somos todos Campina Grande. Então, o que acontece? Eu não sei se tem como, se existe uma modulação, eu diria, uma gradação do que é mais importante para determinar uma identidade ou não. Porque, assim, o cara que é namorada, mas que... Por exemplo, a Galinha vai fazer a final contra o Belo. Aí o cara que torce pro outro time de lá acaba torcendo pra Galinha porque vai enfrentar o time da capital.
Eu vejo muito isso. Mas né? só uma coisa, eu discordo de você quando você disse que a maior rivalidade é João Pessoa Campina Grande, porque pra mim, nesse caso, a maior rivalidade é Campina Grande e João Pessoa, porque isso é mais partido de lá do que daqui. Porque aí valeria uma outra dissertação, uma tese de doutorado em cima. Eu vejo muito como, sei lá, uma rivalidade mútua. Eu acho que existe uma animosidade das duas partes. É porque nesse caso... Mas eu acho interessante por conta disso, entendeu? Porque assim, porra, velho, os caras batem no peito, diz que é a maior rivalidade do Brasil, do interior do Brasil, não sei o quê. Mas quando os caras só bastam deles lá e pegar a gente, e pronto. Não só aí já muda o discurso e é todo mundo Campina Grande, entendeu? E não só de enfrentamento. Aí também, como eu estava dizendo, vale uma dissertação, vale uma tese em cima disso. Que, pegando a fala de Felipe aqui, isso inverte um dos pontos de identidade. Você sai de morador do Cristo para participante de jovem, para torcedor do Botafogo, para pessoense, para paraibano. Lá, não só na questão de rivalidade, por exemplo, quando é Campina Grande contra João Pessoa, eles vão torcer por Campina Grande, mas na questão de apoio também. Porque lá, por exemplo, você viu na final desse ano a torcida, e aí eu não falo de todos os torcedores, falo de quem administra, de quem faz a gestão das equipes, para que o 13 não caísse. Porque você vê, para a força de Campina Grande contra João Pessoa continuar sendo maior. Para a força financeira, para a força... Sim. Mas eu não sei, aí eu não sei se... Por exemplo, eu não sei se o... Eu não sei se o torcedor compra esse não discurso. sei se o torcedor do Campinense torce pro 13 contra o Botafogo na final do Paraibano ou vice-versa. Eu acho que não. Por isso que eu acho... Aí são duas coisas diferentes. Existe a rivalidade entre clubes, existe a rivalidade entre cidades. Quando o discurso é cidade, as duas torcidas se unem para criticar João Pessoa da mesma forma como o pessoense critica Campina Grande. Mas na rivalidade clubística, eu me questiono se existe esse movimento se mesmo, existe né? esse movimento. Eu acho muito difícil o torcedor do Campinense torcer pelo 13 numa final do Paraibano para derrotar o Campinense, para derrotar o Botafogo. A rivalidade lá continua porque é a questão local. Eu quero derrotar primeiro o meu vizinho para depois pensar na outra cidade. E muito como a gente falou, não tem uma torcida do Campinense como não tem uma torcida do Botafogo. Tem torcedores e cada um vai reagir da sua forma. Agora, o que acontece nesse caso específico porque é o seguinte, a grande questão que quebra, como é que eu posso dizer, a simetria desse debate é porque o autosport entrou em decadência. Então, o botafoguense, ele precisou inventar uma nova rivalidade diante da ausência da rivalidade local. Então, o botafoguense hoje vê no 13 o seu maior rival, mas o 13 não vê o Botafogo como seu maior rival. O Botafogo continua sendo o segundo maior rival do 13 anos. O 13 anos continua vendo o Raposeiro como seu maior rival. E aí não tô falando nem bem nem mal de ninguém. É que o autosport quebrou essa simetria, porque na lógica era pro Botafogo ter o autosport como seu maior rival e só depois pensar no Campina Grande e vice-versa. Só que essa simetria continua em Campina Grande. Em João Pessoa isso perdeu. Mas aí a gente vê outro debate. A rivalidade ela é extremamente importante para a construção, a questão da alteridade, né? Tem um outro, eu exijo porque tem um outro. O Botafogo perdeu isso com o autosport. Só que ele continuou em evidência, principalmente depois de 2013. Então ele precisou reinventar rivalidades. O Botafogo durante muito tempo criou uma rivalidade com Fortaleza. Que o Fortaleza subiu agora, mas na época de Série C criou-se mesmo a rivalidade. Como é bom ganhar de Fortaleza, vencia pouco na época. Mas criou-se aquela coisa. O Botafogo criou uma rivalidade muito grande com os times de Sergipe, por exemplo, aí depois caiu, mas recentemente com os de Pernambuco, né, Felipe? Os dois de Pernambuco esse ano. Ano e ano passado. Com os de Pernambuco. E é engraçado que o botafoguense fora da Paraíba tem essa pecha de criar rivalidade com todo mundo e talvez justamente por causa dessa ausência de rivalidade local. Perfeito, é verdade. Acaba que você vê um Remo dizendo, o Botafogo tá fazendo rivalidade com quem? Por quê? Aí o Botafoguense vem para bater no peito do Remo. O Remo pensa primeiro no Paysandu antes de pensar no Botafogo. Faz parte do jogo discursivo. E essa questão das... A gente é carente de rivalidade. E a gente vai atrás. Não tem como não ir.
Boa. É interessante essa perspectiva, eu nunca tinha pensado mas não. Mas é isso, Legal. O Botafogo precisou reconstruir a sua rivalidade graças à decadência do Botafogo, do Autosport. Isso é perspectiva dos cânticos. Tem uma parte da minha dissertação que eu analiso os cânticos. Você vê Botafogo e Botafogo, né? Botafogo... a gente viajando no ônibus, 2 dias de viagem para 2 dias de viagem para Ribeirão Preto, você canta o que tem e o que não tem de repertório. E não raro os cânticos faziam ironias à Campinense 13, ao Galo Gay, Sim. Como é o outro, né? Esqueci da Preá. Não, tem um canto, tem um homofóbico desse contra o... Tem o Galo Gay e tem a Facuzão, lembrei. São 2 cantos que ao longo de 2 dias de viagem para Ribeirão Preto foi exaustivamente cantado, o que é super interessante, porque o adversário era o Botafogo de Ribeirão Preto, 13 campinenses nem na competição estavam, mas você tem que relembrar a sua identidade botafoguense. Para você ser botafoguense, você tem que reafirmar sempre que não é nem 13 anos, nem raposeiro. E você não via nos cânticos o Autosport. Em nenhum momento da minha pesquisa eu vi qualquer música que fizesse uma menção crítica ao Autosport. Isso é a prova cabal da falência da rivalidade. Eu já vi, muito pelo contrário, eu vejo o botafoguense torcendo pelo Autosport, doido que o Autosport suba. Isso é a prova cabal da falência da rivalidade. Quando você começa a ter piedade, quando você... Eu tenho uma frase que eu soltava quando era pequeno: tenha ódio, mas não tenha pena, né? E eu não sabia que encaixa tanto nessa questão das identidades. No momento que você começa a ter pena, compaixão, carinho, você não é mais rival. E Filipão, para terminar também, deixar para você se despedir do pessoal, quiser deixar algum recado, qualquer coisa, fica à vontade. Não, quero agradecer muito, eu sou um neo-ouvinte de podcast. Foi agora em 2019 que eu descobri, vocês falando que é antigo, mas só agora ficou famoso. Então, em termos de podcast, eu sou modinha, tô começando agora e é a minha primeira participação no podcast. Fiquei muito feliz em participar. Desculpe se falei muito, desculpe se não segui certas regras, mas eu sou novato na brincadeira, mas gostei muito de debater com vocês. Para finalizar, é só reforçar essa ideia que eu gostaria de passar a vocês. Um estádio de futebol, ele é essencialmente plural, múltiplas identidades convivendo num ambiente, tendo que negociar alianças e rivalidades. O conflito faz parte. E é isso, eu fiquei muito feliz mesmo nessa minha pesquisa, fiquei muito feliz em falar um pouco sobre ela. Acho que é importante debater. Acho que precisa ser discutido, modéstia à parte, acho que minha dissertação precisa chegar ao Ministério Público da Paraíba, por exemplo. Tem muitas questões que eu falo sobre o Ministério Público que eu gostaria que Valberto Lira lesse mesmo. A decisão de Valberto Lira, por exemplo, só para dar um exemplo, na semifinal do Campeonato Paraibano, Botafogo e 13, de uma forma... na canetada, na arbitrariedade e sem um diálogo, determinar que não podia vender bebida alcoólica num raio de 100 metros, foi de uma violência simbólica tremenda, porque nessa pesquisa que eu percebo é que as construções dos territórios, elas são uma realidade. Então, se você chegar na arquibancada do Almedão e disser: eu vou assistir o jogo na Jovem, o torcedor que vai ao estádio sabe exatamente o local onde você está falando. Se eu disser: eu vou assistir o jogo na Império, sabe exatamente que é na arquibancada sombra, do lado direito, atrás do banco de reservas do time do Botafogo. No Enjoy, citando o nosso amigo George, que foi embora mais cedo por problemas de força maior. Palmeiras de besouro. Sabe que é atrás do banco do adversário. A mesma coisa acontece do lado de fora do estádio. Eu vou tomar uma com a Jovem antes desse jogo. Ali perto da quadra
daquela pracinha que tem Sim. no sol, às vezes no negócio da pista de skate. Eu vou assistir com os Loucos, que é um grupo que eu pesquisei, perto de uma barraquinha que eles vão, não sei o que e tal. Então você tem esse mapeamento dos espaços que são ressignificados em lugares antropológicos, aí é um termo mais acadêmico, que é a diferença do espaço e do lugar é o lugar dado um sentido afetivo maior. Você transforma um espaço em lugar quando você dá um sentido afetivo àquele local, aquele espaço. Então você tinha uma série de lugares antropológicos, lugares afetivos, melhor dizendo, para não pegar o termo mais acadêmico. Você tinha uma série de lugares afetivos no estado Almedão e, de repente, por uma canetada, um decreto, esses lugares eles são esvaziados e é proibido chegar ali para beber. Você teve um dos maiores êxodos do futebol do Botafogo. Eu tô falando sério do Botafogo naquele dia. Pessoas que não sabiam pra onde ir. Chegou no lugar que sempre vai, não tem ninguém, pô, tô perdido. E aí você cria briga, porque o cara sai rodando pra procurar, se depara com a torcida do 13 chegando e acaba tendo briga, porque o cara não sabia pra onde ia e foi rodopiando ali e acabou tendo encontros inesperados e indesejados. Então, a pesquisa antropológica, ela tem eu aprendi isso, ela tem uma força impressionante pra gente discutir mesmo questões da nossa sociedade, questões de conflito, essa questão de território. E era importante que as autoridades públicas debatessem mais sobre essa perspectiva e não apenas por achismo. Eu acho que a vender bebida alcoólica perto do estado vai ter briga. E dar uma canetada e no final das contas é o contrário. É a bebida que evita a briga. Porque os caras estavam perdidos, porque não tinham. Que tava todo mundo de cara. Pra onde ir. Não, e ele se recebeu notícia dessas brigas nesse jogo, ele deve ter ficado. Imagina se tivesse bebido. Exato, é Imagina verdade. se tivesse cerveja pra vender. E outra, é uma ignorância você achar que o torcedor vai entrar sóbrio no estádio porque não pode beber lá dentro. Muito pelo contrário, os caras começam a beber no meio-dia. Não, e outra coisa, não, mas porque não pode beber lá dentro. Beleza, aí, mas também não pode beber no entorno. Oxi, e o que me impede de ir pra minha casa, encher o meu tolé de cana e ir pro estádio? Só se eu quero impedir de entrar alcoolizado dentro do estádio, né? Botar um bafômetro. Lá. Pronto, só se for, né? Então porque... Não dê ideia, não. né? Não Quem tem sabe, ideia, é melhor não. nem Então entrar nessa só área. A gente mora num estado que o Ministério Público determina, que já é um absurdo. Já é um absurdo. É foda. Então, assim, cada vez mais, e essa minha pesquisa me ajudou bastante nisso, a perceber que as decisões que cercam o futebol paraibano muitas vezes são tomadas na base do achismo, Sim. sem um estudo mais aprofundado, sem uma análise mais aprofundada do que está acontecendo, sem entender essas múltiplas dinâmicas. Aí você decreta torcida única. Vamos torcida única. Aí eles não entendem que quando você tira o outro, né, o outro torcedor, as rivalidades internas elas se afloram. Então, com um problema. Quando você tem o torcedor visitante, você naturalmente tem um policiamento mais treinado para separar, né? essa separação. Aí você tira o torcedor adversário, aflora as rivalidades internas e acha burramente que não vai ter briga porque não tem torcedor rival. O torcedor rival não está presente. E as brigas vão acontecer sem até a presença de polícia, porque eles vão achar que é um jogo mais pacífico ou menos de risco, porque não tem o torcedor rival. Então são ações feitas no achismo que eu acho. Uma das minhas vontades é essa. O projeto é esse. Vou encadernar uma cópia da minha dissertação e mandar para Valberto. Se isso aqui chegou no seu ouvido, você que é assessor do Ministério Público, pingou na sua clipagem, então você manda pro seu chefe dizendo que a gente quer debater, a gente quer sentar, Boa. quer conversar. É importante. Você chama um cara que estudou tanto tempo sobre Era isso que eu ia tocar nesse assunto, Paulinho. Em um momento de Brasil que a gente vive, desculpe aqui, se independente da sua preferência política, eu vou falar isso que é importante. Porque apesar, né, a despeito das preferências políticas de todo mundo aqui que faz esse Pod Botafogo, a gente tem que entender da importância da educação e da ciência de maneira geral. E pra você ver como é, mas só é importante a ciência que tem algum tipo de instrumentalização técnica que vai favorecer algum tipo de profissão. Bicho, a gente tá falando de antropologia, velho. A gente tá falando de antropologia que muitas vezes, junto com as outras IAs, né, de filosofia e sociologia e etc., é visto como matéria de maconheiro e de vagabundo. A gente tá falando de uma ciência milenar, não sei de quantos anos são, mas de muitos anos, que é embasada em várias pesquisas, em conhecimento técnico e trabalho de muita gente,
para poder entender uma coisa que a gente vive diariamente e não tem conhecimento do que é que funcionava. Felipão falou aqui em 2 horas, coisa que a gente vem se questionando há anos, há décadas, e que não sabe às vezes, não saberia até Felipão ter feito esse trabalho de pesquisa. Então, fica aqui também o meu destaque, a importância das ciências humanas. A sua provocação. As ciências humanas e, de maneira geral, a ciência, o trabalho que é feito nas universidades federais. A gente precisa fortalecer isso e valorizar. Não é porque esse tipo de pesquisa não vai dar nenhum respaldo técnico imediato, mas é importante que haja, porque é por aquela pesquisa ali que a gente vai entender daqui a pouquinho outras coisas mais importantes, outras coisas que alguém tem interesse em pesquisar. Eu digo, porque no curso de comunicação eu tive contato com meu orientador, com outros pesquisadores, que se você botar numa discussão no Manaíra Shopping a pauta, os artigos que ele escreve, o povo vai dizer, que porra é essa? Pois é. Mas tem conteúdo ali dentro que é importante para a gente que estudou, sabe o poder de influência da comunicação na vida de todo mundo. Sim. Não vai derrubar uma casa, mas vai matar alguém. Sim. Então, o estudo que é feito ali dentro também não é... Claro. Vai moldar um comportamento. E eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu vou precisar falar essa também. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, Paulinho e André. Vamos pegar um exemplo real. Uma das coisas que eu mais estou trabalhando nessa minha pós-dissertação é conversar com os colegas de imprensa. Sempre que eu vejo um discurso que não condiz com uma realidade... Desculpe ser redundante, mas a realidade real mesmo que acontece na arquibancada. Sim. Porque o cara, esses marginais. Bicho, mas por que você está chamando os caras de marginais? Você conhece a constituição das torcidas organizadas? Você sabe como ela é formada? Por que você está chamando todos de marginais? Por que você está classificando de marginais? Bicho, quem escuta rádio são policiais militares, muitas vezes. Então, se você naturaliza um discurso de que todo torcedor organizado é marginal. No próximo jogo que esse policial militar tá assistindo e chegar lá e ver um torcedor organizado, rapaz, a reação dele vai ser quase de... Você empoderou ele, vai né? ser instintivo, porque ele precisa dar um jeito nesse marginal. Então, a informação é muito importante para evitar essas violências institucionais. As violências institucionais são muito mais perigosas do que as do dia a dia, do cotidiano, entre torcedores e tal. Individuais. É isso. Existem muita gente falando do que não entende, infelizmente, no contexto do futebol, falando em xenofobia reversa, falando em criminalização prévia do torcedor, falando que torcedor de João Pessoa não gosta de futebol, como o pessoal muitas vezes fala. E são verdades, entre aspas, consagradas, que se tornam verdade pelo discurso, mas que não se confirmam na realidade, né? Não se confirmam na menor análise mais cuidadosa, mais científica, mais preocupada em descobrir mesmo as dinâmicas sociais. Então é isso. Minha mensagem final é essa, mais uma vez me repetindo, mas gostaria que o trabalho fosse mais lido por essas vozes, pessoal de imprensa, Ministério Público, autoridades policiais, para entender como funciona essa multiplicidade de identidades que existe no estádio de futebol. E fica a provocação para você publicar a sua dissertação em livro, viu? Eu quero ler. Não, eu tenho esse projeto sim. Então, que você que escutou até aqui o podcast, já tem 2 horas e 5 minutos. Primeiro, parabéns, você é um guerreiro. Primeiro, parabéns. Se você quiser mostrar pra gente que escutou, vai no Instagram, comenta lá. Manda um abraço. Assim, meu irmão, eu vi até o final do caralho, boy. Não, manda um abraço pro Ministério Público. A gente vai saber que você escutou até o final. Boa. A gente vai saber que você escutou até o final. Boa. Então, Pode Botafogo vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Você escuta o programa em www.podbotafogo.com, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no agregador que você quiser. E até semana que vem.